Vamos dar um outro exemplo para ver se a gente entende melhor isso aí, né? Vamos imaginar o seguinte, tu tens uma moeda, olha só, uma moedinha, né? E o cara te pergunta assim, Manuel, de quantas formas diferentes, se eu jogar essa moeda para cima, né? Quais as possibilidades que eu tenho dela cair? Ela vai cair, vai, né? Quantas possibilidades eu tenho para essa moeda? Aí vai ficar pensando. Possibilidade da moeda? Duas, né, pessoal? Duas, né? Deixa eu ver, é duas, né? Claro, duas, né? Ou seja, ou ela vai dar cara, ou ela vai dar coroa. Então, nesse caso, eu tenho duas possibilidades para minha moeda. Tá claro não, pessoal? Mas agora, se eu tiver, por exemplo, duas moedas, jogando essas duas moedas para cima, quantas possibilidades eu vou ter para essas duas moedas? E se eu jogar três moedas, quatro moedas? Quantas possibilidades eu vou ter, né, assim jogando essas moedas? Quantas possibilidades de cara e coroa? Qual o total de possibilidades que eu vou ter? Se eu pegar um dado, olha, comum desse aqui, né? Aí o cara perguntar para ti, Emanuel, se eu pegar um dado desse aqui e jogar para cima, qual o número de possibilidades que eu vou ter para esse dado? Quantas possibilidades eu tenho, quantas formas diferentes eu tenho desse dado cair? No caso, com a face para cima, não é isso? Bem, a gente pode pensar, né, ele pode cair com a face 1 para cima, ele pode cair com a face 2 para cima, ele pode cair com essa face 3 para cima, com a face 4, com a face 5 e com a face 6. Ou seja, pessoal, eu tenho 6 possibilidades. Ou ele cai com a face 1, com a face 2, com a face 3, com a face 4, com a face 5 ou com a face 6. 6 possibilidades. Agora, se eu tiver, por exemplo, 2 dados e jogar para cima esse cara, qual o total de possibilidades possíveis para esses 2 dados cair? Ele pode cair com a face 5 para cima e o outro, por exemplo, com a face 1. Pode ser que esse caia com a face 5 e o outro dado com a face 2. E assim por diante. A pergunta é, qual o total de possibilidades que eu tenho para isso? Isso são problemas que a gente vai resolver com esse nosso assunto. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo da moeda, não é isso? Olha, lembra, eu estou com uma moeda, eu tenho, ao lançar essa moeda para cima e pegar de volta, quantas possibilidades eu tenho? Vamos pensar. Eu vou chamar essa moeda de A, eu tenho 2 possibilidades, não é isso, pessoal? Ou ela cai cara ou ela cai coroa. Simples assim. Então, a minha solução, como eu tenho só uma moeda A, então quantas possibilidades eu tenho para essa moeda? 2. Logo, a minha solução vai ser 2. Beleza? Ao lançar uma moeda, quantas possibilidades eu tenho para essa moeda cair? 2. Ou ela cai cara ou ela cai coroa. Já teve situações, pessoal, de eu estar na sala e o cara falou, professor, e se a moeda cair em pé? O senhor não contabiliza isso, não?
Aí eu respondi, rapaz, tu é muito inteligente, olha, eu não tinha pensado nessa possibilidade, né? Vou jogar essa moeda e se ela cair desse jeito aqui, meu pai, olha só, né? Aqui a gente está supondo que ela vai cair com a cara ou com a coroa, tá? Vai cair deitada, tá, galera? Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos imaginar uma outra moeda. Essa minha outra moeda B, ela vai ter uma cara e vai ter uma coroa. Estou chamando de K porque ela é uma moeda diferente, né? Então eu vou chamar de KA e KO. Cara para essa moeda B e coroa para essa moeda B. Cara para essa moeda A, coroa para essa moeda A. Então, se eu jogo as duas moedas, então uma possibilidade é que essa primeira seja cara e que a outra também seja cara. A outra possibilidade é que essa daqui seja cara e a outra saia coroa. É uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é dessa primeira moeda vir coroa e a outra vir cara. Outra possibilidade é essa moeda cair coroa e essa outra moeda também cair coroa. Então, no caso aqui, eu vou ter 4 possibilidades. Agora vamos trabalhar com o nosso princípio fundamental da contagem, não é isso? Primeiro, quantas variáveis eu tenho no meu problema aqui? 2, né? A minha moeda A e vou ter a minha moeda B. Bem, quantas possibilidades? Galera, eu estou enfatizando o possibilidades porque nos nossos problemas iniciais, esse número que está aqui, ele vai coincidir com isso. Por exemplo, aqui eu tenho 2 possibilidades para A, que no caso é cara e coroa. Aqui eu tenho 2 possibilidades para B, que no caso também é cara e coroa. Então eu estou enfatizando porque vai ter situações que esses números que estão aqui não coincidem necessariamente com o que está aqui, tá? A gente vai descobrir isso no decorrer do nosso exercício. Lembra, a gente sempre começa com exercícios simples e vai, à medida que vai aumentando os exercícios, a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Lembra que eu falei que a gente vai ter 30 exercícios para a gente resolver. Então, tem muita coisa pela frente e a cada exercício o grau de dificuldade aumenta um pouquinho. Então, no nosso caso aqui, não é, ó, eu vou ter 2 possibilidades para a moeda A, 2 possibilidades para a moeda B. Segundo o nosso princípio fundamental da contagem, o PFC, o total de possibilidades é o produto dessas subpossibilidades. 2 vezes 2, 4. 4 possibilidades. Cara e cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Vamos agora imaginar mais uma moeda. Vou chamar uma moeda de C, né? Que eu vou chamar de QA e QO, cara e coroa. Então vamos começar, não é isso, galera? Vamos supor que a primeira caia cara, então eu vou ter cara, que a segunda caia cara, então eu vou ter cara, e que a terceira caia cara, então eu vou ter cara, cara, cara e cara. Outra possibilidade é cair a cara, cair a cara, cai a cara da primeira, a cara da segunda e a coroa da terceira. Uma outra possibilidade é cair a cara da primeira e agora a coroa da segunda com a cara da primeira. Outra possibilidade é cair a cara da primeira, a coroa da segunda e a coroa da terceira.
Então eu já vi todas as possibilidades caindo a cara da minha primeira moeda. Agora pode ser que caia a coroa na minha primeira moeda. Então eu vou ter coroa na primeira moeda, cara na segunda moeda e cara na terceira moeda. Outra possibilidade é eu ter coroa na primeira, cara na segunda e coroa na terceira. E a outra possibilidade é eu ter coroa na primeira, coroa na segunda e a cara na terceira. E uma última possibilidade é eu ter a coroa no primeiro, a coroa do segundo e a coroa do terceiro. Então, olha só, pessoal. Olha só, pessoal, quantas possibilidades eu vou ter ao lançar 3 moedas simultaneamente. 8 possibilidades. Aí tu verifica que isso aí, galera, não é uma tarefa muito fácil, né? Porque na hora que a gente vai escrever isso aqui, a gente pode se confundir, né? Principalmente numa hora de prova, uma coisa assim, né? Pode ser que esse trabalho todo atrapalhe a nossa solução. Aí o que tu vais fazer? Utilize o PFC para resolver o problema, né? Vamos lá então. Aí pensa. Vamos lá então, galera. Ó, são quantas moedas? 3 moedas. Então eu tenho 3 variáveis aqui no meu problema. Então eu vou pegar aqui a minha moeda A, vou pegar aqui a minha moeda B e vou pegar a minha moeda C. Quantas possibilidades eu tenho? Possibilidades eu tenho para a moeda A? 2. Para a moeda B, quantas possibilidades? 2. E para a moeda C, quantas possibilidades? Também 2. Então, pessoal, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades é o produto dessas subpossibilidades. Ou seja, 8 possibilidades. Utilizando o princípio, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 possibilidades para resolver meu problema, sem precisar necessariamente ter todo esse trabalho aqui. Bastaria colocar 2 vezes 2 vezes 2, total 8 possibilidades. Vamos embora então para a nossa lista de exercício, pessoal.